Glória a Deus. Que presença gostosa, né, irmãos? Eu quero que você abra comigo o livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos falar nessa manhã sobre a fé que enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Santo, santo és tu, ó Pai. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Enquanto você procura aí, hoje à noite nós vamos ter um culto muito especial. Vai ser um culto com o departamento infantil da nossa igreja. Tem um pastor de fora que vai estar pregando aqui. Ele veio fazer um treinamento aqui na nossa cidade e usou o nosso espaço aqui da igreja para fazer um treinamento para a cidade de Foz do Iguaçu, as igrejas que gostariam de iniciar departamentos infantis nas suas igrejas. Foi um treinamento muito poderoso. E hoje as crianças, hoje à noite elas vão dominar esse culto. Elas vão dirigir, vão cantar. Então elas estão numa agitação que vocês não têm noção. Tá bom? Vai ser um culto muito especial. Se você puder, esteja conosco também hoje à noite. Amém? Quantos encontraram o livro de Marcos, capítulo 10? Glória a Deus. Nós vamos ler o verso 47. O pastor Tiago, todo raladinho, mas com certeza ele está assistindo o culto, viu? Oh, meu Deus, não é fácil, né? Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Amém? Repete comigo dizendo então. Mais forte. Então. Eu sei que você não tomou café da manhã, mas você vai falar mais alto ainda. Então. Jesus parou e mandou chamar o cego. Toma o seu assento, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre a fé que enxerga. Pastora, por que desse tema? Você vai descobrir no decorrer dessa mensagem. Em primeiro lugar, a cegueira, não só a física, mas a espiritual, ela nos limita de acreditar ou de enxergar uma esperança diante de uma dificuldade. Uma pessoa que é deficiente visual, se você conversar com ela, se ela não é cristã, até mesmo os cristãos, se você conversar com ele e falar para ele: se você acredita que você pode ser curado, você acredita que Deus pode fazer um milagre? Muitas pessoas que já estão há anos dependentes dessa enfermidade, eles acabam criando uma habilidade tão grande que para eles já está tudo bem ficar assim. E quando eu olho para esse texto, nós vemos que a situação desse moço aqui é mais grave do que nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje há várias adaptações para pessoas com deficiência visual. Hoje já não existe tanta discriminação, né? O país, a terra já está modernizando cada vez mais. E existe hoje várias adaptações no mercado de trabalho. Hoje eles usam métodos para se comunicar. Então hoje mudou a tecnologia, mas nesse tempo não. Nesse tempo, o estado desse moço aqui trazia muitos traumas. Como o Nenê citou muito bem nas suas palavras, uma pessoa no estado desse moço aqui, naquela época, na época de Jesus, era totalmente ignorado, excluído da sociedade, era totalmente rejeitado. E como o Nenê citou aqui em relação à capa, naquela época, na visão judaica, a roupa, ela fazia muito sentido com aquilo que você carregava. Até hoje, você olha para uma judia e você sabe que ela é judia, porque eles têm um padrão de vestimenta. A mesma coisa são os judeus, os homens, eles têm um padrão de vestimenta. Então você detecta a cultura religiosa dele pela vestimenta.
E naquela época, o fato dele usar esta capa falava muito sobre o que ele carregava na sua vida. Falava muito sobre a sua deficiência visual. Então imagine você, além de você já estar carregando uma doença, além de você estar sendo rejeitada pela sociedade, excluída, menosprezado, ainda você carregar uma identidade que faz com que todos saibam o que você carrega e quem você é. É por isso que você vai ver aqui nesse texto, esse homem, quando ele ouve falar que Jesus estava na cidade de Jericó, ele começa a clamar desesperadamente. E não sei se você sabe, essa seria a última passagem de Jesus a Jericó, porque ele iria passar para Jericó e ele iria para Jerusalém, aonde ele seria morto, crucificado. Então isso aqui seria a última oportunidade desse homem. Só que ele não sabia que era a última oportunidade. Mas sabe o que é o mais interessante? Ele não deixou passar a sua oportunidade. Há muitas pessoas, irmãos, que perdem oportunidades. Há muitos casamentos que estão desgastados, e na conversa ali do casal, alguém sempre diz: olha, eu estou cansando, você não muda. É conversas em cima de conversa, e o comportamento não muda. E talvez essa pessoa não sabe, mas pode ser a sua última oportunidade de restaurar esse casamento. Quem sabe é a mãe com o filho, relacionamento de casa. Aquela mãe tem falado diversas vezes com esse filho, e esse filho continua no mesmo erro, achando que essa mãe nunca vai cansar. Mas talvez ele não sabe que pode ser a sua última oportunidade. É você na presença de Deus. Deus nos dá tantas oportunidades, irmãos. Ainda mais dentro da igreja. Quando a gente aceita Jesus, a igreja, ela é um treinamento para o nosso coração. Como a irmã Serlina falou aqui, quantos anos ela orando pelo seu marido, e ela disse com as suas próprias palavras, talvez ele demorou 14, 15 anos para se converter e aceitar Jesus, porque o posicionamento dela estava errado, até que ela teve um encontro de verdade com Jesus, que tem tudo isso também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e mudou o seu posicionamento, e o lar dela foi transformado também. Já foi falado sobre posicionamento, e eu não sei se você sabe, o nosso posicionamento, ele modifica o ambiente que nós estamos, seja ele ruim ou bom. Ainda mais nós que somos conhecedores da palavra de Deus. Aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não é cristão, ele está nos olhando com um olhar diferente. E dependendo da nossa fala, do nosso comportamento, do nosso estado naquele ambiente, nós vamos sim poder ser um instrumento de Deus para restaurar aquele ambiente ou destruir ele também. Agora esse homem, quando ele vê essa oportunidade, ele começa a clamar por misericórdia. Ele começa a usar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que são termos que na palavra dele, ele está dizendo: eu acredito que o Senhor é o Messias, eu acredito que o Senhor é aquele que veio nessa terra para perdoar pecados, eu acredito que o Senhor é aquele que veio nessa terra para libertar os cativos. Em outras palavras, ele está dizendo: ó Senhor, no estado que eu estou, eu acredito que o Senhor é a minha última resposta. Ei, eu venho como profeta de Deus para dizer para você que o ponto final ainda não chegou na sua vida. Deus está te dizendo que Ele coloca uma vírgula hoje na tua história, porque quem dá a continuidade não são os homens, é o Senhor. Ele é machuri que ele é. Por que, pastora? Porque você vai perceber que a multidão, a mesma multidão que cercava a Jesus,
que estava com ele, que estava participando dos milagres, de tudo que Jesus estava fazendo, é a mesma multidão missionária Cecília que está apontando este homem quando ele está clamando por misericórdia. São os religiosos, são aqueles, Bruno, que era tão apegado às leis, que não tinha misericórdia no seu coração. E você consegue identificar uma pessoa religiosa de longe, principalmente se ela pegar o microfone. Por quê? Porque parece que ela é o mais santo da turma. Você olha para aquela pessoa, ela fala de um jeito que parece que não tem pecado. Mas quando você vasculha a vida deles, são os que têm pecados mais tenebrosos. São aqueles que escondem os seus pecados usando palavras de julgamento. Aquela multidão não tinha misericórdia daquele moço. Aquela multidão não estava nem aí, porque eles estavam presos na cultura da época, que era o quê? Que eles tinham que excluir aqueles que tinham doenças mutiladoras, porque eles carregavam os pecados dos seus pais, então eles eram malditos. Então eles não queriam o contato com aquele moço. E na visão deles, quando eles mandam esse moço calar a boca, sabe o que eles estão querendo dizer? Que ele não é digno de que Jesus ore para ele. Não é digno. Mas é aí que está. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os doentes. Sabe para quem que Jesus veio? Para aquele que está lá dentro da prisão, que a sociedade diz é um estuprador, é um bandido, é isso. Jesus veio para ele. Jesus veio, sabe para quem? Para a prostituta, para o alcoólatra, para o drogado. Jesus ele veio um dia na minha vida e na sua vida, e olha como você era, olha quem você era, e olha como nós somos hoje. Você lembra de como você era lá no passado? Você lembra? Aí quem olha para você hoje não acredita. Como é que pode? Como você mudou? Sabe o que é isso? Jesus de Nazaré. Só Jesus pode transformar o coração do homem. E sabe por que só Jesus pode transformar o coração do homem? Porque Jesus ele tem o poder, através da tua palavra, dar um novo sentido na nossa vida. E a libertação no nosso coração, ele só acontece quando nós entendemos esse novo sentido. Pastor, o que é que você está dizendo? Escuta, por que eu coloquei o tema da minha mensagem, a fé que enxerga? Porque uma pessoa que está aprisionada, seja ela no vício, na prostituição, nas suas carências, nas suas guerras, na tribulação da sua alma, na depressão e etc. Essas pessoas, irmãos, eles não conseguem enxergar uma luz no fundo do túnel. Uma esposa que tem um marido que é drogado, se você disser para ela, olha, Deus tem o poder de restaurar e transformar o teu marido, ela vai olhar para você com um olhar de educação, mas não vai falar nada. Mas no coração dela, ela já não acredita mais, porque é tanto tempo vivendo com essa pessoa, que ela não consegue mais acreditar. Porém, quando nós viemos para a igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós presenciamos milagres, nós presenciamos transformação, e tudo isso faz gerar no nosso coração um sentimento chamado fé. E essa fé que é gerada no nosso coração começa a arrancar a cegueira dos nossos olhos, a incredulidade. Porque não sei se você sabe, mas teve lugares que Jesus passou e ele não pôde fazer milagre. E não é porque ele não tinha poder, é porque o coração do homem estava fechado. E a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer milagres em alguns lugares por conta da incredulidade do coração do homem. E a fé, ela tem esse papel de arrancar dos nossos olhos a escama, de tirar do nosso coração a incredulidade, a incerteza. Porque se você não tiver a convicção, meu irmão, você não vai conseguir alcançar o impossível de Deus. Você não vai.
Eu gosto muito de citar aquele texto do pai que traz o filho endemoniado para Jesus expulsar. Jesus está no monte, os discípulos estão no pé do monte. Só que quando o pai chega ali, Jesus não está, Jesus está no monte. Então ele pede para os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar. Aí quando Jesus está descendo do monte, vê aquela muvuca toda, Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí os discípulos, o pai do menino fala assim: olha, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o libertasse, mas quando eu cheguei aqui o Senhor não estava. Então eu pedi aos seus discípulos, só que eles não conseguiram expulsar esse demônio. O que é que Jesus disse para aqueles discípulos? Alguém lembra? Escuta, primeira coisa que Jesus disse para eles: homens de pouca fé. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Por que Jesus disse homens de pouca fé? Escuta, porque a fé em Cristo Jesus te dá autoridade para expulsar qualquer nível de demônio que persegue não só a sua vida, mas a sua casa. Pastor, então você está dizendo que aquela entidade que bebe e fuma pelo meu marido, se eu começar a orar e expulsar ela, ela vai embora? Com certeza. Pastor, então a senhora está dizendo que se eu orar pelo meu filho para ele ser liberto de tais situações, o Senhor vai atender a minha oração e vai libertar? Com certeza. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é poderoso. A gente não tem dimensão, meu irmão, do Deus que nós servimos. Quando a Bíblia diz que há sobre a nossa vida a autoridade para expulsar demônios, Deus manda eu te dizer: ei, você quer que Ele liberte a sua casa? Você quer que Ele liberte os seus filhos? Você quer que Ele desprenda o seu financeiro? Começa, meu irmão, descer na casa do oleiro, fazer jejum e oração, porque com certeza o laço do passarinheiro será rompido na sua vida. Acredite, acredite. Mas a fé faz isso dentro do seu coração. É a fé. Escuta só, para você conseguir vencer as guerras da sua vida, você tem que parar de se fazer de cego, de bobo e de desentendido. Como assim, pastora? Você já viu aquelas pessoas, irmãos? Nas redes sociais parece que o casamento é incrível. Uau! Nossa, que casal perfeito! Mas nos bastidores o pau quebra. Não tem cumplicidade, não tem respeito. Mas na igreja, ó, mãozinha dada. Aqui, ó, Bíblia de um lado, mão da esposa de outro. Olha que casal perfeito, família perfeita. Sabe o que é isso? Cegueira dentro dessa família. Cegueira. E sabe o que a cegueira faz? Ela não deixa você olhar que isso está prejudicando a sua casa, prejudicando a sua vida. Vamos mais longe. Há muitas pessoas aprisionadas em pecados, em situações, mas a cegueira faz você acreditar que está tudo bem, está tudo certo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então vamos continuar. A cegueira espiritual faz isso. É a cegueira espiritual que faz as pessoas fornicarem, adulterarem e achar que está tudo bem. Ninguém vai descobrir. Minha esposa não está nem desconfiada. É a cegueira espiritual que não deixa você enxergar que esse complexo, esse medo que você tem de colocar a mão no arado, está te prejudicando. E os anos estão passando e você está do mesmo jeito, sentadinho no banco da igreja. E Deus está olhando para você e está dizendo: se ele ou ela soubesse a obra que eu tenho na vida dele e dela. Ela é mãe. É a cegueira. Porém, a cegueira, ela é quebrada, é rompida nas nossas vidas quando nós olhamos para o problema e temos o desejo de resolvê-los. Mas tem muitas pessoas que só resolve o problema quando ele vem à luz.
Enquanto está escondido, ele não resolve. Só que essa história aqui nos revela que quando esse homem entendeu que a cegueira que ele carregava, e não era só cegueira, por trás da cegueira existia traumas, sentimento de exclusão, escassez, porque esse homem, o que ele carregava, aquela cegueira fazia ele depender das pessoas, depender financeiramente das pessoas. Imagina só, meu irmão, você tem que levantar todo dia de manhã, sentar na beira de uma estrada e se preocupar com uma moeda. Será que alguém vai ter misericórdia de me dar uma moeda? Será que hoje eu vou comer? Como que será a minha vida hoje? Todos os dias a vida desse homem era assim. Só que presta atenção, que Jesus, quando Ele chega nas nossas vidas, Ele só vai te arrancar do estado que você está, se você der o primeiro passo. Você sabia disso? E esse texto revela isso. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu quero, mas no fundo, não quer. Não quer, porque se quisesse, já tinha se levantado, já tinha se restaurado, já tinha quebrado coisas na sua vida. Escuta só, quando esse homem começa a clamar a Jesus, ele clama por misericórdia, ele clama por uma esperança. O texto diz que Jesus para, sim ou não, igreja? Parou. Agora, o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Vai lá chamar o cego. Jesus disse: vai lá, chama ele, pega na mão dele, levanta, abraça ele, dá um beijo nele, faz um carinho nele, traz ele aqui. É assim? Jesus disse o quê? Chama o cego. Quando os discípulos chegam até o cego, os discípulos olham para o cego e dizem assim: ó, levanta-te, porque o mestre te chama. Os discípulos não fizeram isso aqui, ó. Ô meu irmão, pega na minha mão, vamos lá, Jesus está te chamando. Não. Pastora, por que isso? Jesus sabendo que toda a dificuldade que aquele homem tinha, Jesus e os discípulos sabendo toda a dificuldade de mobilidade que aquele homem tinha, por que não chegar lá diante dele, estender a mão, aquela coisa? Por quê? Eu vou te explicar o porquê. E vou te ensinar algo. Nunca tente ajudar uma pessoa que não quer ser curado. É perca de tempo. É jogar pérolas aos porcos. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: meu Deus, eu queria tanto que ele se convertesse, eu queria tanto que ele fosse para a igreja. Meu irmão, vamos para a igreja? Não quero. Mas não quero, me deixa em paz, eu quero curtir o mundo, eu quero curtir minha vida, eu não quero. Aí a gente fica lá insistindo. O que vai acontecer com uma pessoa dessa vir para a igreja? Só vai vir para te agradar. Agora espera o calo apertar no sapato, para você ver. Espera o vento soprar. Ele vai saber o caminho, ela vai saber o caminho. A libertação na vida do homem, ela acontece quando ele quer. Porque quando ele quer, Deus tem autoridade e autonomia no mundo espiritual para fazer o que ele quer também. O que ele quer. Deus, ele não pode trabalhar na minha e na sua vida, meu irmão, se nós não quisermos. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos dar livre arbítrio. Livre arbítrio. Então eu decido o que eu quero. Por que, pastora? Porque eu sou o resultado das minhas escolhas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode culpar o outro aquilo que acontece nas nossas vidas. Você sabia disso? Se eu estou assim, assado, é culpa minha. Não, mas foi a minha esposa, é o meu marido. Não vem com essa conversa. Porque Deus já quebrou isso lá no Éden. Lembra de Adão? Quando Deus ele passeia no paraíso, Adão, aonde
aonde tu estás? Aonde estava Adão? Escondido. Por quê? Porque ele, junto com a sua esposa, quebrou uma aliança com Deus. Aí quando ele se apresenta a Deus, o que é que ele diz? Senhor, eu estava escondido porque eu estou nu. Aí Deus diz, mas quem é que falou para você que você está nu? Aí ali começa um diálogo de pai e filho. Aí ele começa a dizer, a mulher que o Senhor me deu. E Deus diz, não tem nada a ver com a mulher que eu te dei. O que ela fez é responsabilidade dela, e o que você fez é responsabilidade sua. Você está entendendo? Eu estou assim porque o meu marido, ele me oprime. Te oprime porque você quer. Te oprime porque você não se posiciona. Te oprime porque você não fala. Não, porque a minha mulher domina a casa, a minha mulher faz isso. Faz isso porque você não é homem dentro dessa casa. Você não é sacerdote. Você não tem voz. A hora que você aprender a se posicionar dentro dessa casa, essa mulher vai ficar no lugar dela de esposa. O que é que Deus quis dizer para Adão? Adão, você é o sacerdote. O pecado de Eva tinha que ter parado em você. Agora, porque você não parou em você, a sua geração será alcançada por causa do pecado de vocês. Isso aqui é mais profundo do que a gente pode imaginar, irmãos. Porque hoje nós vemos em família casais presos em tantas coisas obscuras, e eles não têm dimensão que não vai ficar só nele essa lama, esse pecado. Os seus filhos já estão sendo alcançados. Agora voltamos aqui para o texto. Diante de todo esse cenário, esse homem não podia perder a oportunidade. Ele queria encerrar ali o ciclo de escassez. Ele queria encerrar ali a dependência emocional das pessoas. Ele queria encerrar ali a maldição que ele estava carregando na sua vida, no seu coração. E é por isso que você vê ele não se fazendo de coitadinho, como o homem lá do tanque de Betesda. Mas não tem ninguém para me colocar no tanque. Você já viu que tem gente assim? Você conhece alguém assim? Não tem ninguém para me levar para a igreja, porque não tem ninguém para não sei o quê, porque não tem ninguém para... Escuta, eu volto a dizer, igreja, nós precisamos ter maturidade espiritual e entender que a minha felicidade não depende do nenê. Ah, se ele não estiver, eu não estou. A minha vida espiritual não pode depender de pessoas. Sabe por quê? Nós somos falhos, nós erramos. A nossa dependência tem que ser em quem, pastor? A Bíblia já diz que nós temos que se espelhar em quem? Em Jesus. Em Jesus. Escuta só. Esse homem aqui, ele se levanta sem ajuda de ninguém. E naquele momento, ele decreta a falência do inferno contra a vida dele, e ele começa a caminhar no novo propósito de Deus. Como o Cleberson bem disse, a primeira coisa que ele faz quando ele recebe a oportunidade, meu irmão, ele pega a sua identidade, porque a capa era uma identidade dele, a identidade de fracasso, de escassez, de opressão, de depressão, e ele joga no chão. Quando ele joga no chão, ninguém pediu para ele jogar a capa no chão. Você vê no texto os discípulos dizendo: olha, rapaz, Jesus te chamou, cara, agora é a oportunidade, deixa essa capa aí, vem. Ninguém falou nada disso, meu irmão. A decisão foi dele. Sabe o que é isso? A decisão de mudança de coração tem que ser nossa. A mudança, a decisão de mudança de comportamento precisa ser nossa. Porque senão como que nós vamos alcançar o milagre de Deus? Como? Agora vem algo bem poderoso aqui. Eu queria estar lá para ver a reação da multidão.
Por quê, pastora? Tinha um estádio de futebol ali, querendo ver esse moço lascado. Mas de repente, diante de toda aquela multidão, Jesus só manda chamar quem? O doente. Mas o doente que queria ser curado. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã, um doente que quer ser curado, um cego que quer ser liberto, e você veio no endereço certo. Porque nessa manhã, com a mesma capa que você veio, você não vai voltar. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida. Quem sabe você veio com a capa da depressão, da opressão, do complexo, do medo. O medo de fazer, o medo de agir, o medo de colocar a mão no arado. Quem sabe você veio com a capa da escassez, porque o seu financeiro não dá certo. Deus manda eu te dizer nessa manhã que Ele vai arrancar essa capa dos seus ombros e vai colocar uma capa de autoridade e fé. Essa nova capa que Deus vai colocar na sua vida, meu irmão, vai abrir os seus olhos, vai fazer você enxergar o que antes você não enxergava. O seu coração será aberto. Ei, e coisas novas Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Tem capa nova descendo dos seus ombros. Tem capa nova descendo do seu... Tem capa nova descendo aqui. Eu estou toda arrepiada aqui, e toda vez que eu me arrepio desse jeito, é porque o general ele desce no culto. Ei, toda vez que eu me arrepio, eu sei que ele já está presente no culto, e eu tenho certeza que ele já desceu aqui nessa manhã para arrancar essa capa dos seus ombros. Você não consegue, você não tem forças, mas hoje ele vai te ajudar, porque Deus manda te dizer: levanta-te, 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 porque o mestre te chama. Uramassuri kelabaia, ei amarassuri kelimaraturi kelaba, andarabashuri kelebarabassergia, elebai chamidera kelebai. Hoje é manhã de você jogar essa capa de vergonha, essa capa de opressão. Toda vez que você está bem, está se levantando, o diabo vem e coloca uma capa de frustração. Mas a partir de hoje vai ser diferente, porque você está nesse culto e Deus tem um milagre para a sua vida. Você sabia que a palavra de Deus ela abre portal no mundo espiritual? Você sabia que na hora da palavra você não pode perder o profético? Porque a palavra de Deus ela rompe no mundo espiritual, e o anjo do Senhor desce. E conforme o seu coração vai se quebrantando, o mensageiro desce também. Deus ele dá ordens, ele olha para a terra e ele olha para você e diz: desce lá, mensageiro, a palavra está fazendo efeito. Ele quer mudar hoje. Tira a capa dele, tira essa capa de opressão e coloca uma capa nova. Escuta, esse homem quando chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta meio boba, meio boba. Jesus fala assim para ele: o que queres que eu te faça? Imagine só, ninguém ajudou ele a levantar à beirada da rua. Simplesmente ele recebe uma palavra de comando. E ainda quando ele chega diante de Jesus, ainda Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Parece ser meio bobo, né? Mas tem gente que perde a oportunidade. Você acredita nisso? Eu vou te falar de um que quase perdeu a oportunidade.
Naamã. Lembra da história de Naamã? Chegou lá diante do profeta Eliseu com carta, com tudo, meu irmão, e dinheiro e joias para presentear o profeta nem recebeu ele. Quem recebeu o profeta, quem recebeu Naamã foi Geazi, o auxiliar do profeta. Naamã já ficou possesso ali. Como assim não me receber? Eu sou o general. E a gente é bem besta, né, irmão? E o diabo, ele deixa saltar mesmo, que é mais feio dentro da gente. Aí Geazi disse: ó, o negócio é o seguinte, o profeta disse que é para você tomar um banho no rio lá 7 vezes. Que rio? Ah, meu irmão, o rio é meio complicado, mas ele falou para você ir lá. Mas nesse rio fedido, catinguento, como assim? 7 vezes. Escuta só. O cara já estava com o pé na cova, apodrecendo vivo, e ainda querendo moldar a bênção dele. Em outras palavras, tem que ser assim, 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 assado para eu receber a minha bênção. E pasmem vocês, tem pessoas assim dentro da igreja. Se Jesus não fizer assim, 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 eu não aceito. Aí fica lá andando em círculo, igual o povo de Israel no deserto. Escuta, estava indo embora, estava perdendo a bênção dele. Mas um dos seus soldados falou assim: Naamã, escuta, rapaz, não perde essa oportunidade não. E se ele te pedisse uma coisa mais fácil, ou qualquer outra coisa, você teria feito. Ele é profeta, ele sabe o que está falando. Naamã, só obedeça. E aí ele foi, mergulhou uma vez. Você acha que foi fácil para ele, meu irmão? Todo o seu pelotão estava em volta daquele lago, vendo o seu superior descer, por causa da palavra de um profeta. Imagina a guerra espiritual no coração desse homem. Mergulhou uma vez, 2 vezes, quem sabe na terceira ele já pensou: quer saber? Esse negócio está fedido demais, eu não quero saber disso aqui não. E sabe qual que é o problema nosso, irmãos? Às vezes quando está quase chegando a bênção, a nossa ignorância, a nossa arrogância nos afasta do propósito de Deus. Ei, você quer saber o porquê que o profeta mandou ele tomar banho naquele rio? Porque ele não era diferente daquele rio. Porque a lepra naquele tempo não cheirava perfume, ela fedia. Era tão sujo como aquele rio. Mas Naamã, Bruno, estava tão acostumado com a caatinga do seu corpo, que na mente dele, aquilo que ele ia se submeter era mais fedido do que ele carregava. E na verdade não tinha diferença nenhuma. Escuta o que eu vou lhe dizer. A descida de Naamã naquele rio por 7 vezes fez Deus moldar o seu caráter. Sabe por quê? A Bíblia diz que Naamã, ele era valoroso, mas tinha uma vírgula na vida de Naamã. O texto diz assim, ó: Naamã era varão valoroso, vírgula, porém ele era leproso. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Essa vírgula na sua vida, que você sabe o que é, precisa ser arrancada, precisa ser tirada. Porque o que Deus tem para entregar na sua mão, meu irmão, é poderoso, é tremendo. Quando Naamã ele se levanta depois do 7º mergulho, nem ele acredita o estado da sua pele. O texto vai dizer que a pele dele era como criança. Sabe o que é isso? O que Deus vai entregar para a sua vida, meu irmão, nem chegou ainda no seu coração. Os seus olhos nem contemplaram ainda.
só vai descer no teu coração e os seus olhos só vão contemplar a hora que nós nos posicionarmos, como foi dito aqui nessa manhã. O que queres que eu te faça? O que Jesus queria fazer com aquele cego, com aquela pergunta? Jesus queria que ele olhasse para o seu estado, que ele confessasse o seu estado. Aquele cego ele podia dizer qualquer outra coisa, mas o que mais perturbava o seu coração era a cegueira, porque aquela cegueira tinha outras dores por trás dela. Então ele diz: eu quero enxergar de novo. Escuta, essa pergunta de Jesus parece ser besta, boba, mas não era. Jesus queria que aquele cego se visse, olhasse para aquela cegueira, e que ele decidisse a libertação. Todo esse levantar desse cego, o deixar a capa, o estar na frente de Jesus, tudo isso são princípios de libertação. Há quem diga por aí, vai ter gente na internet que vai me bater, mas eu não estou nem aí. Há quem diga por aí que se alguém manifestar o demônio agora, eu expulsar, essa pessoa está liberta. Não está liberta. Sabe por quê? A libertação acontece não é quando o demônio sai, é quando o Espírito de Deus ele entra. E a Bíblia diz que esse Espírito ele precisa fazer morada no coração. Não adianta, meu irmão, você mandar embora algumas coisas da sua vida se você não se preencher do Espírito Santo de Deus. Sabe o que fez esse homem ser curado? O próprio texto diz: a fé dele fez ele ser liberto. Por isso que eu falei que o tema era sobre a fé que enxerga. Só a fé vai fazer você enxergar coisas na sua vida e acreditar que você pode ser liberto. E nessa manhã eu te convido a se colocar em pé, e nós vamos fazer uma oração nessa manhã. O que é que você tem carregado nos seus ombros, que você tem dificuldade de se libertar? O que é? Quem sabe você está igual a esse homem, você não consegue prosperar. Tem coisas em você que te impede de prosperar. Talvez você é igual a esse homem, dependente emocional das pessoas. Tem pessoas que acham que o outro é obrigado a mantê-lo. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que têm dependência emocional de pessoas, de estar na sua vida, para ele se sentir feliz. E tudo isso tem servido de jugo sobre a sua vida. Eu não sei o que é que está sobre os seus ombros. Quem sabe a incredulidade, o não acreditar que pode ser liberto. Talvez a cegueira é tão grande que você não consegue enxergar uma porta de saída, um caminho novo para a sua vida. Ele é mais me dará sério. Quem sabe é a doença, é a enfermidade. A tua fé não faz você enxergar essa doença como um sinal de cura. Talvez a cegueira tenha dito ao seu coração que essa doença vai te matar aos poucos. Não vai deixar o seu filho, não vai deixar você ver o seu filho casar, os seus filhos crescer. E a cegueira espiritual não deixa você enxergar que Deus é tão poderoso, que tem a possibilidade sim de arrancar você desse estado que você está.
Eu não sei qual é a capa que está sobre os seus ombros, mas eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos fazer um ato profético. Eu acredito que a palavra de alguma forma falou com você. Então eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético. Deus vai arrancar essa capa da opressão. Pode vir. Deus vai arrancar essa capa da opressão, da depressão, da tristeza, da angústia, da impotência, da escassez financeira, da falta de posicionamento. Vem. Enquanto o pessoal canta essa canção, você vai vir aqui na frente. Venha. Amanhecer, eu quero viver algo novo. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Você que está aqui na frente, olha para mim. Escuta. Os céus estão abertos hoje. Essa palavra ela é profética. Então nós vamos fazer um ato profético aqui. E Deus ele vai alcançar a sua vida. Isso que você carrega hoje está sendo pesado para você. Opressão. Quem sabe tem trazido para você uma desmotivação. Se você crer, hoje será quebrado em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre os seus ombros. Coloque. E você agora com os seus olhos fechados, com as suas mãos sobre os seus ombros, você vai falar para o Senhor. O que é pesado para você? Que capa que é essa? Você vai conversar agora com o Senhor. E vai dar nomes. Você vai dar nomes. Você vai falar: Senhor, essa capa é a capa da tristeza, da tribulação, do sentimento de impotência. Esse peso que eu carrego, Senhor, é no meu casamento. Ela é machura que ela vai. Esse peso que eu carrego, Senhor, são coisas dentro da minha alma que eu não consigo me libertar. Ela é machura que ela vai. E o Senhor está te dizendo nessa noite, nessa manhã: o que queres que eu te faça? Você vai falar para o Senhor: Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Eu preciso que o Senhor faça isso. Mas antes de fazer isso, meu irmão, Deus manda te dizer: arranque essa capa dos seus ombros e joga no chão. Joga no chão. Ela é maçuri que ela é baia. Pela fé nessa manhã, você vai tirar a mão dos seus ombros e vai jogar no chão aquilo que te oprime, aquilo que atribula a sua alma, aquilo que tira a sua paz. Tira dos seus ombros. Joga no chão, joga no chão, joga no chão. Essa capa velha, joga, joga, joga. Porque tem capa nova descendo sobre a sua vida nessa manhã. Erebassuri que levar, duramando arebassúria, elebassúria. Ei, tem capa nova descendo sobre os seus ombros. Elebassúria que levar, é o anjo do Senhor descendo aí na sua vida, colocando capa nova. É capa nova, capa de autoridade. Capa de autoridade está descendo. Receba a capa de autoridade. Ei, há um anjo passeando aqui no meio da igreja, colocando uma nova capa sobre os seus ombros. Receba a capa nova, capa de autoridade. Autoridade, 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 autoridade. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem capa nova descendo. Você acredita nisso?
Ele é macho. Essa capa que desceu hoje nos seus ombros vai te dar ousadia, vai te dar alamaço. Vai ter pessoas que vai sair para casa mais leve hoje, porque a capa de acusação caiu por terra, em nome de Jesus Cristo, e tem capa nova sobre os seus ombros. Sinta essa capa nova aí, ó. Capa de profeta, capa de autoridade. É capa nova, capa nova, capa nova, capa nova. Tem capa nova descendo aqui. Você viu outra capa aí? Tá bonita essa capa aí, hein? Tá bonita essa capa aí, hein? Olha que capa linda que Deus colocou nos seus ombros. Olha que capa poderosa. Olha que capa profética. Ei, teu ministério será diferente a partir de hoje, porque essa capa é nova. É uma capa de autoridade, é uma capa de poder. Poder, poder, poder. Ei, você pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Isso. Ele é macho. Aleluia. Volte para o seu lugar com capa nova nessa manhã. Ele é bai. Oh. Desceu a capa aí, neném? Desceu, Bruna? Ele é macho. Ele é bai. Oh, meu Deus. Tô sentindo minha capa aqui, hein? Ele é macho. Tô sentindo a minha capa aqui. Você tá sentindo aí? Ela é macho. Teramassuri que levara sabria. Turamandore basuri que levaia. Torebacalabarassuri que levaia. Essa capa ela tem poder. Essa capa vai trazer autoridade sobre a sua vida. Ela vai, acredite. Ei, aquele que curou aquele cego está te dizendo nessa manhã: tem capa nova para a sua vida, porque tem algo novo também. Aleluia. Sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Tem labareda de fogo aqui nesse altar. Ela é mais chore calabai. Turamai choque, maduki a sebria. Turabacalabarassuri que levaia. Terabashuri que levarassuri que levaia. Teracalabarassuri que levacia. Elevai. Eu vejo, meu Deus, que coisa linda. O Senhor me mostra Deus desatando pessoas aqui. Turamai chorebassuri que levaia. O Senhor diz assim: não só estava cego, como estava atado também. Mas a mão de Deus, ela está desatando. Não só está te desatando, como também arrancando tudo aquilo que impede você de prosseguir, diz o Senhor. Receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?